Bom dia, moçada do terceiro período, teoria das penas, direito penal, parte geral, teoria das penas. Hoje é dia 18 de 5 de 2020. Eu estou gravando essa aula agora pela manhã, né? E aí você pode assistir aí o horário que você quiser, né? Preferencialmente no horário da nossa aula, né? Hoje eu não darei aula à noite, né? Já avisei para o João Gustavo. Hoje é meu aniversário, então tem compromisso aí hoje à noite, mas a gente, né, coloca aí a aula gravada para você, né, acompanhar o conteúdo e não ter nenhum prejuízo, tá? De qualquer forma, eu vou começar aqui fazendo a revisão da última parte do nosso conteúdo, tá? Então essa é a primeira aula de hoje. Eu dividi a aula em dois blocos, tá? No primeiro bloco, então, eu estou fazendo com você agora a revisão da última partezinha lá do conteúdo nosso da aula anterior, lembra, né? Então, a última parte, nós estamos falando de concurso e no finalzinho nós começamos a falar de crime continuado, não foi isso? Então, nós temos aqui, olha, algumas situações interessantíssimas, né? Para discutir aí a questão do crime continuado, né? Só para retomar alguns pontos, tá lá, o crime continuado, né? Questões ligadas à parte introdutória dela, né? Do assunto, tá? Principalmente conceito e aspectos históricos, tá? Então, olha só o detalhe importante que nós temos aí, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, lembra que nós frisamos bem isso na última aula, né? Da mesma espécie, em condições. Aí essas condições agora são fundamentais, são extremamente importantes. Né? Vamos até marcar aqui, ó. Né? Então são crimes da mesma espécie, tá certo? Da mesma espécie. Acho que uma cor amarela aqui fica melhor para você enxergar, né? Ó, então vamos colocar lá um amarelinho, ó. Em condições de tempo, né? Esse tempo é tempo cronológico mesmo, não é tempo atmosférico, né? Em condições de lugar, maneira de execução, né? E aí todos eles semelhantes, né? Supõe-se que os subsequentes são uma continuação do primeiro. Então isso é a ideia de crime continuado, tá? Então o crime continuado teria essa perspectiva, né, que você pode observar aí, tá? Então nós teríamos o agente praticando mais de uma ação ou omissão, né? Pratica dois ou mais crimes, né, certo? Da mesma espécie, tá? Em condições de tempo, lugar, maneira de execução, tá? Bom, óbvio, nós estamos falando de crimes continuados, né? Então aqui seria, doutrinariamente falando, né? Os doutrinadores colocam aí essa questão como polêmica, tá? Porque seria uma forma polêmica de concurso de crimes. Então, o crime continuado, se você pensar no aspecto histórico dele, né? Ó, o crime continuado teve origem entre os anos de 1500 e 1600, ou seja, no século XVI, tá? Teoria elaborada por esses italianos aí, né? O Próspero Farinácio e o Júlio Claro, tá certo? E aí vamos lembrar, né, das aulas de direito penal, né? A parte de história do direito, inclusive, em que você tem aí um momento da história em que as leis eram cruéis, eram mais severas, tá? Então você tem, em regra geral, na verdade, a pena, né, capital, a pena de morte, tá certo? E nesse caso aí, bastava o terceiro furto. Ó, quando houvesse prática do terceiro furto, né, esse agente já poderia ser condenado à morte, tá? Então o tratamento, na verdade, era cruel, né, durante esse período aí, um período principalmente de crime contra o patrimônio, né? Se você pensar numa fase em que nós temos, né, muita miséria, muita fome, pobreza na Europa, né? Então, assim, seria um tratamento realmente cruel que a sociedade está recebendo, tendo em vista essa questão aí do momento histórico que se vive, né? O Júlio Claro diz o seguinte, ó, disse que o furto é único quando se cometem, né, vários em um dia ou em uma noite, em uma casa ou em várias, né? Então ele está discutindo a questão da conduta em si, né? E não da quantidade de furtos.
Do mesmo modo, se o ladrão confessou ter cometido vários furtos no mesmo lugar, vamos passar aqui para frente, né? Não é? E em momentos distintos, interpretando-se tal confissão favoravelmente ao agente, isto é, que suas ações em momentos distintos, continuadamente, são um só furto e não vários. Vamos só lembrar que o instituto da confissão, né? O réu confesso, na segunda fase da dosimetria da pena, entra como um benefício, né? Como atenuante da pena. Lembra disso lá na dosimetria, né? Já o Farinácio está dizendo o seguinte, ó, tampouco existem vários furtos, senão um só, quando alguém roubar de um só lugar e em momentos diversos, mas continuada e sucessivamente uma ou mais coisas. Não se pode dizer várias vezes se os roubos não se derem em espécie e tempo distintos, tá certo? O mesmo se pode dizer daquele que em uma só noite e continuadamente comete vários, né, ou diversos roubos em lugares distintos, ainda que de diversos objetos. A esse ladrão não se pode enforcar, como se lhe enforcaria se tivesse cometido 3 furtos em momentos distintos e não continuados. Então, lá no século XVI, né, o Próspero Farinácio e o Júlio Claro estão fazendo essa defesa em referência à questão do crime continuado, tá certo? Do ponto de vista da natureza jurídica, vamos lembrar o que nós comentamos aí, que nós temos 2 teorias importantes aqui, ó. Então, do ponto de vista da natureza jurídica, né, a teoria vinculada a uma ficção jurídica de que o delito continuado é uma pluralidade de crimes apenas porque a lei resolveu conferir ao concurso material um tratamento especial, né, enfatizando a unidade de desígnio. Para muitos juristas, a meta é apenas beneficiar o acusado amenizando sua pena. Então, essa historinha de crime continuado, para você não punir, né, a pessoa por vários furtos, seria, na verdade, uma forma de beneficiar o acusado, tá? Numa segunda teoria, né, vinculada à realidade, o crime continuado existe porque a ação pode compor-se de vários atos, sem que isso tenha qualquer correspondência necessária com um ou mais resultados. Assim, vários atos podem dar causa a um ou mais resultado e vice-versa. E aí é importante você observar, né, o posicionamento de um Raul Zaffaroni, né, um grande nome aí no direito penal internacional, né, e ele fala, olha, entre os juristas mais adeptos aí destaca-se, portanto, o Zaffaroni, que afirma, em nossa concepção, a consideração do delito continuado como um fato ou conduta única provém do reconhecimento de uma desvaloração jurídica unitária de um conteúdo de comportamento humano final, que nada tem de ficção. Tá? Então, você vai perceber que trata-se muito nessa lógica da ficção aí, né, a questão da análise da conduta, né? Então é importante a gente perceber isso, e o Código Penal brasileiro adotou a teoria da ficção, tá? Que de fato parece ser a melhor, né? Bom, melhor então, assim, lembrando que existem essas críticas, né, de que seria para beneficiar o acusado, tá? Então, e como é que seriam? Quais seriam, portanto, os requisitos para que nós possamos reconhecer o crime continuado? Daí nós vamos falar em 2 correntes básicas, né, quando se fala de crimes da mesma espécie. Olha só, crimes da mesma espécie, então nós teríamos aqui uma primeira corrente, né? Na primeira corrente, os crimes da mesma espécie são delitos da mesma espécie, os que estiverem previstos no mesmo tipo penal, independente se são simples ou qualificados, tá? Então, homicídio, independente se é homicídio simples, homicídio qualificado e assim por diante, doloso ou culposo, tentado ou consumado, não precisa estar no mesmo artigo, tá? A posição majoritária é essa na jurisprudência. Nós temos aí também a segunda corrente, né, dizendo que são crimes da mesma espécie os que protegem o mesmo bem jurídico, embora previstos em tipos diferentes. Seriam delitos da mesma espécie, por exemplo, o roubo e o furto. O roubo
lá no artigo 157 do Código Penal e o furto no artigo 155, né? Tendo em vista que protegem patrimônio. Percebeu a lógica, então, nesse caso? Tá? Então nós teríamos aí essa situação, né? Em que são duas correntes, né? Então, essa segunda corrente muito interessante, né? Olha, seriam delitos da mesma espécie, o roubo e o furto, né? Na primeira, delitos das mesmas espécies são os que têm previsto no mesmo tipo penal. Então há uma diferençazinha aí nesse caso. Tá? Vamos analisar o caso do roubo e do latrocínio, né? Então o roubo seguido de morte aí, tá? E aí muita gente confunde como crime contra, né, a vida, mas na verdade é um crime contra o patrimônio, né? Então a tendência da jurisprudência, né, sempre foi no sentido de negar a possibilidade de continuidade delitiva entre roubo e latrocínio, né, sustentando serem delitos de espécies diferenciadas, tá? Que o latrocínio seria um roubo seguido de morte, então havendo a morte eu teria um crime também contra a vida, né, contra a pessoa, tá? Então a situação que nós temos aí, ó, primeiro roubo doloso, posteriormente um roubo seguido de morte da vítima com dolo, tá? Tá? E seria inviável a continuidade delitiva, né? Então os meios de execução foram diversos, tá? Então no primeiro caso o agente se voltou contra o patrimônio da vítima, no segundo caso o agente dolosamente atingiu dois bens jurídicos diversos, né? O patrimônio e, no caso, a vida, tá? No entanto, se houver um primeiro roubo, né, com dolo, para depois acontecer outro, com resultado morte da vítima por meio de culpa, aí seria mais razoável aplicar crime continuado, desde que as demais condições do 71 estejam presentes, tá? E outra coisa importante, olha, estupro e estupro de vulnerável, ó, não se acolhe a continuidade delitiva entre autor do estupro de vulnerável e do estupro, mesmo que seja contra a mesma vítima. Aí eu dei um exemplo lá de horários diferentes, né, em que houve violência física num primeiro caso, e num segundo momento, na mesma pessoa, tem a questão da droga, por exemplo, que retira da pessoa essa capacidade de discernimento, então ela se torna vulnerável, tá? Então vamos lembrar aí dos casos de vulnerabilidade, não é só quanto à idade, né? Com relação às condições de tempo, né? Então vamos analisar aqui que Nelson Hungria fala para nós aqui, ó, importante jurista brasileiro, afirma ser necessária para a configuração do requisito temporal uma certa continuidade de tempo, né? Uma determinada periodicidade que imponha, por exemplo, um ritmo entre essas ações sucessivas, né? E aí o detalhe importante é que aqui na jurisprudência majoritária no Brasil, não é? Entre as infrações deve mediar no máximo um mês. Então, como eu falei para você lá no dia da aula, temos essa dificuldade de definir tempo. Então, dentro da jurisprudência, nós teríamos aí o prazo no máximo de um mês, né? O juiz não deve ficar limitado a esse posicionamento, óbvio, embora possa tomá-lo como um parâmetro, tá? Nas condições de espaço, olha só, localidades próximas, né? E na jurisprudência majoritária, lógico que se você pensar numa lógica de tecnologias hoje, crimes informáticos, nós não precisaríamos ter o espaço geográfico, né? Mas aqui nós estamos falando de espaço geográfico, né? Jurisprudência majoritária, condição de espaço, né? Cidades próximas, né? Ficando a cargo, obviamente, do juiz fazer essa definição. Acho que dei até exemplo de São Paulo, né? São Paulo tem municípios muito próximos uns aos outros, tá? Mas de fato a gente percebe que não há grandes detalhamentos na lei sobre isso, tá? Com relação às formas de execução, o juiz deverá levar em conta métodos utilizados pelo agente para o cometimento de seus crimes, né? Então, a tentativa de encontrar um padrão aí no cometimento desses crimes, e esse padrão entendido como uma semelhança vista na lei, tá? Exemplo aí, o indivíduo que sempre aplica o mesmo golpe do bilhete premiado, isso é bem antigo, né? Na mesma região de Uberlândia ou em alguns bairros, né? Aqui nós temos, né, muitas vezes a polícia já até sabe, né, que o bairro tal é comum que você tenha o criminoso cometendo crimes contra o patrimônio e assim por diante, né? Então, um exemplo de semelhança aí na execução do crime de estelionato, tá certo?
Então, aí é o seguinte, o agente que pratique um furto por arrombamento e depois seja obrigado, por algum motivo da característica da obra, lá onde ele está, do lugar onde ele está entrando, né, a ter que escalar a morada para concretizar, merece a aplicação do crime continuado, né? Então, há um consenso de que sim, né? Se você pegar a doutrina, você vai perceber isso, né? Desde que o magistrado consiga verificar que existe um certo padrão, que em dado momento ele está escalando, né? Outra hora não, porque vai depender da casa, né? Eu até citei aí o caso, né, do sujeito apelidado de Homem-Aranha aqui, né? Exatamente por isso, né? Porque ele tinha capacidade aí de escalar, nem sei se está vivo aí, se está preso ou solto, mas ele era famoso aqui na região, tá? Variação de comparsas, né? Então são questões polêmicas quando temos vários comparsas ou variação de comparsas. Nesse caso aí, a variação não deve impedir a aplicação do crime continuado. Isso é importante pensar aqui nesse não, né? Variação entre autoria e participação. É irrelevante a alternância para o reconhecimento do delito continuado, tá certo? Então, nesse caso aí, seria irrelevante. E o Ney Fayette Jr., né, diz o seguinte, olha, a semelhança requerida não implica, por conseguinte, identidade absoluta, né? Não há, portanto, indicação de que os diferentes delitos praticados se revistam de imutável maneira de execução. Então, né, não é o comparsa ou a participação, a autoria, que vai ser o elemento mais importante para a gente descaracterizar, né? Então é importante pensar nessas questões polêmicas. Uma olhadinha no artigo 71 e seu parágrafo único, né, sobre as questões relacionadas ao crime continuado aqui, ó. Crime continuado, artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, aí começam algumas polêmicas doutrinárias, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, né, outras condições semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3, tá? Então tá aí, inclusive, a majoração da pena, tá bom? No parágrafo único ele diz que nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando, olha os elementos lá do artigo 59 do Código Penal, né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse código, tá bom? Então, isso aí é importante pensar como é que está a letra da lei, né? E agora a multa no concurso de crimes, né? E aí eu coloquei duas posições para você aí. Olha, no caso do concurso material, formal e crime continuado, o juiz deve aplicar todas as multas cabíveis somadas. Exemplo, 4 furtos foram praticados em continuidade delitiva. Pode o juiz estabelecer a pena de um ano, aumentada da metade, mas terá que somar as 4 multas, né? Pelo menos 10 dias multa no mínimo, lembrando que esse é o valor mínimo aí que nós temos para a pena de multa, tá? No segundo caso, na segunda posição, está Paulo José da Costa Júnior, representando essa posição, afirmando que o artigo 72 do Código Penal é inaplicável ao crime continuado, pois nessas hipóteses não há concurso de crimes, mas um único crime, e dessa forma, em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a unificação deve atingir também a pena de multa. Olha só o artigo 72 aí, ó. Deixa eu diminuir só um pouquinho para você visualizar. Tá? Então, multa no concurso de crimes, tá certo? Então nós estamos lá, ó, no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente, tá? Isso que nós comentamos aí, né? E aí tá disposto, né, erro na execução, resultado diverso do pretendido, que já é a nossa próxima matéria aqui, tá? Então eu vou gravar outro vídeo, né? Então esses primeiros 20 minutos
foram relativos à revisão em relação à aula passada, tá? Então vou gravar outro vídeo agora com a matéria nova de hoje, tá? Do dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, turma do terceiro período aí, né? Teoria das penas, tá? Então até daqui a pouco.